A ansiedade é considerada uma doença. Nesse vídeo eu vou explicar quais fatores diferenciam a ansiedade com a ansiedade disfuncional e quando esses fatores identificam a ansiedade como doença. Em si, a ansiedade é um mecanismo natural do corpo, onde era necessário na época dos nossos ancestrais. Eles usavam a ansiedade como meio de sobrevivência. Hoje, esse meio de sobrevivência é um fator crucial para a nossa sobrevivência, mas devido a fatores como traumas, crenças, medos e acontecimentos negativos que foram repetidos ao longo da vida da pessoa que foi ansiedade, fizeram com que a pessoa que tem ansiedade tivesse um aprendizado, tanto no meio dos pensamentos, no campo mental, como no seu comportamento, fazendo com que haja ansiedade disfuncional, onde a pessoa que tem ansiedade interpreta acontecimentos do cotidiano como algum tipo de ameaça. Essa interpretação acontece quando a pessoa com ansiedade detecta de forma consciente ou inconsciente, no ambiente em que ela está, algum tipo de ameaça, mesmo que aquele ambiente não seja nem um pouco ameaçador. E esse gatilho no ambiente faz com que a pessoa com ansiedade haja de uma maneira equivocada e muitas vezes desproporcional ao fato que está acontecendo. Já a ansiedade natural, ela acontece mediante algum tipo de ameaça. Por exemplo, você está prestes a cair de algum lugar, o seu corpo ele desperta uma reação para te proteger da queda. O mesmo acontece quando você sofre um assalto. Você sente o coração acelerado, você tem a tendência de correr, se esconder ou tentar fugir. Isso acontece porque o seu corpo, mediante algum tipo de ameaça, manda imediatamente um sinal de alerta. Esse sinal de alerta faz com que ele reaja diante daquele acontecimento para ter algum tipo de proteção. No caso da ansiedade normal, essa proteção ela tem sentido protetivo, mas na ansiedade disfuncional, ela é apenas uma interpretação equivocada do momento presente, já que a ansiedade disfuncional ela acontece por meio de uma interpretação equivocada. A pessoa com ansiedade tende a interpretar os acontecimentos cotidianos de uma forma diferente. Essa forma diferente ela se dá por base das memórias que ela teve, dos traumas e de acontecimentos negativos repetidos ao longo de sua vida. Os acontecimentos negativos fizeram com que ela reagisse de uma certa diante de ambientes com algum tipo de periculosidade. Ela acaba interpretando aquele momento com base em algum gatilho. Então, ela vê algo semelhante naquele momento presente e cria uma conexão com aquele acontecimento passado que gerou ansiedade. De certa forma, ela detecta naquele ambiente algum tipo de semelhança, mesmo que não tenha nada que possa confirmar essa semelhança. A ansiedade é considerada uma doença quando essas interpretações e reações atrapalham o dia a dia da pessoa com ansiedade. Então, essas interpretações, elas atrapalham os relacionamentos, o convívio social, geram também doenças patológicas, doenças psicológicas, além da ansiedade, que podem ser a depressão, transtornos, estresse e também pode atrapalhar as suas funções cognitivas. A ansiedade como doença podem acontecer a privação do sono, reações do corpo, psicose, pensamentos negativos e repetitivos, alguns tipos de transtorno, estresse excessivo, aumento ou falta de medo de praticar atividades cotidianas, medos irracionais ou específicos. Sintomas da ansiedade considerada uma doença fazem com que a pessoa que tem ansiedade não consiga viver uma vida normal e equilibrada, não consiga conviver e praticar atividades diárias que seriam comuns, fazendo com que a mesma se sinta incapacitada. No tratamento da ansiedade como doença, é preciso ter algum tipo de acompanhamento profissional, seja um acompanhamento psiquiátrico, onde será passado algum tipo de medicação, ou um acompanhamento psicológico, onde a pessoa com ansiedade deve iniciar algum tipo de terapia. Ambos são complementos um do outro. Na ansiedade com doença, a medicação ela é indicada quando os sintomas eles estão sendo sentidos de um grau muito alto. Quando os sintomas são sentidos de uma maneira mais suave, deve-se primeiramente tentar o auxílio de uma terapia, já que a medicação pode ter possíveis efeitos colaterais. Mas, apesar disso, a medicação ela é muito indicada em casos de extrema necessidade, já que as crises de ansiedade como doença são recorrentes e aparecem mesmo que em momentos e lugares onde não há nenhum risco real e aparente, por exemplo, a síndrome do pânico.
A síndrome do pânico ela acontece mesmo que no momento, de uma forma consciente, não se veja nenhum tipo de gatilho. Aquela pessoa que tem a crise, ela começa a se sentir mal, onde a sensação ela começa num pico muito alto, onde a mesma diminui de uma forma brusca e rápida. Então, essa sensação aconteceu, mesmo que naquele ambiente, de forma racional, não foi identificado nenhum tipo de gatilho. Onde não se tem um local específico para as crises acontecerem. Elas simplesmente acontecem. E as crises de ansiedade têm afetado o seu dia a dia. Se as crises são recorrentes e acontecem de uma forma inesperada, onde a mesma acontece com uma forte intensidade, já é um sinal que a ansiedade é considerada uma doença. Se esse vídeo fez sentido para você, clique no gostei, se inscreva no canal e me siga para mais conteúdo sobre ansiedade.